História, o Brasil e as mudanças na virada do século XIX, da página 218 a 227. Nessa parte a gente vai falar sobre o final do Império. A gente sabe, né, que depois da independência do Brasil, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, né, Dom Pedro I se tornou, né, nosso primeiro imperador. Então, começa aí a fase do Império, né, a primeira fase do governo do Brasil, o Império, né. No século XIX, todo se deu entre homens livres e escravos, né. Com o fim da escravidão no Brasil, que se deu em 1888, né, com a assinatura da Lei Áurea para a Princesa Isabel, o final da escravidão acabou gerando um grande descontentamento, né, contra o imperador, na época, então, Dom Pedro II, né. Esse descontentamento, né, levou a um golpe militar que acabou com o Império, e no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto derrubaram o poder do imperador e do seu ministério. Então aí acaba o Império e começa a República. Esse descontentamento deu-se porque, com o fim da escravidão, né, eles tinham que... alguém ia ter que trabalhar. E para trabalhar eles iam ter que, né, pagar. E eles perderam muito dinheiro com os escravos que eles tinham comprado, que eles tinham feito investimento, que toda essa mão de obra que eles tinham, eles perderam. Quem que ia cuidar das fazendas, né, de café? Não tinha. Então aí começou, né, esse descontentamento dos grandes fazendeiros contra o imperador, né? E tudo isso acabou, nesse grande descontentamento, acabou que esse golpe militar que derrubou o Império, né? Daí, quais as diferenças entre a monarquia e o Império? Na monarquia, né? Monarquia e a república, né? Monarquia e república são duas formas de governo, né, gente? Hoje a gente sabe, o Brasil é uma república. Antes da república era o Império. Então, qual que é a diferença entre essas duas formas de governo? No Império, na monarquia, né, o governante faz parte da nobreza, né, o rei aí, né, o monarca, né. Esse cargo é passado de pai para filho, hereditariamente. Isto o pai, ele é o imperador, né? Ele vai assumir esse cargo até ele morrer. Daí esse cargo passa para o filho, né? Para o filho mais velho, né? E assim vai, né? O tempo do mandato do rei é indeterminado, é vitalício. Isto enquanto ele viver, ele é rei. Se a população estiver contente, se não estiver contente, vai ficar do mesmo jeito. Ninguém vai poder trocar ele, né? Já na República, o governante é um cidadão que tem direito a se candidatar ao cargo e é escolhido por votação. E seu mandato é por um tempo determinado. Então, as duas diferenças bem básicas entre a monarquia e a república, né? Na monarquia, o cargo do monarca, né, do rei, é vitalício, é para a vida inteira. Já na república, ele é escolhido a cada 4 anos pela eleição, né? E se o povo não estiver contente, né, ele vai votar naquilo que ele acha melhor, né? O primeiro presidente do Brasil não foi eleito, né? Porque eles tomaram o poder por um golpe militar. Então, ele não foi eleito. O Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice Floriano Peixoto assumiram o poder e, como eles eram militares, né? Esses primeiros anos da República ficou conhecido como a República da Espada, né, que foi de 1889 a 1894. Então, eles fizeram uma revolução lá e tomaram o poder, né? Então, não foi uma coisa assim, né, democraticamente, né? Tiraram o Dom Pedro II e acabou aí ele se tornando presidente do Brasil. Depois veio a República Café com Leite. O que era a República Café com Leite?
Esse período foi assim denominado por causa da alternância entre poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Uma vez era um presidente paulista, o outro era um presidente mineiro. Então, como São Paulo era um grande exportador de café e Minas um grande produtor de leite, então ficou conhecido como a República Café com Leite, porque era eleito um governante de São Paulo, ficava 4 anos, depois um mineiro, e assim se alternou por algum tempo. Então, nesse tempo, a República ficou conhecida como a República Café com Leite. É uma república para poucos, né? A velha república, como ficou conhecida a nossa primeira república, né? Tiveram início as eleições, voto direto para presidente, governadores e deputados, mas nem todo mundo podia votar. Apenas uma pequena parte da população brasileira tinha direito ao voto, tinha direito a escolher os seus representantes, né? Geralmente eram aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham influência, tinham uma maior influência na política, né? Essas pessoas podiam votar. As pessoas que eram ex-escravos, pessoas pobres, que não tinham instrução, nenhuma delas podiam votar. E mulheres também não votavam, né? Então, era uma república para poucos, né? Quando um governo é escolhido pelo seu povo, como a maioria das pessoas participando do governo, nós temos uma democracia, que acontece hoje em dia no Brasil, né? Mais de 70% da nossa população, né, vota, escolhe seus governantes, né? Então, isso é uma democracia. Na democracia, todo mundo tem direito ao voto, homens e mulheres, né? A gente sabe que acima dos 18 anos o voto é obrigatório, né? Aos 16 anos é facultativo, a pessoa vota, com 16 anos a pessoa já pode votar, mas o voto é facultativo, né? Aí, aos 18, quer dizer, o que é um voto facultativo? Ela não é obrigada a votar. Ela pode votar, mas não é obrigada. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. Daí a gente é obrigado a votar, né? Então, quando todo mundo participa, é chamado democracia. Agora, quando apenas uma parte da população participa, daí é chamada oligarquia. Esses termos, democracia e oligarquia, têm origem grega e surgiram há cerca de 2.500 anos na Grécia, como forma de organizar diferentes formas de organizar as cidades. No Brasil, temos uma democracia onde aproximadamente 70% da população participa da escolha de seus candidatos. O voto é secreto, mas nem sempre foi assim, né? De acordo com a Constituição de 1891, o voto não precisava ser secreto, não era secreto, né? Com isso, os políticos controlavam, né, as pessoas na hora de votar. Então, ficou conhecido como voto de cabresto, né? O que era o voto de cabresto? As pessoas que tinham um certo domínio sobre as outras pessoas, eles iam lá e levavam eles por dentro. Você vai votar no tal fulano aqui, e a pessoa era obrigada a votar naquele candidato que ele indicava, que ele indicasse, né? Porque o voto não era secreto, então ele tinha que votar ali. E isso ficou conhecido como voto de cabresto, né? É votar numa pessoa que o outro escolhesse, não que ele estava escolhendo, né? A mulher na política, né? As mulheres foram impedidas de participar da política por muito tempo, né? As decisões na política eram sempre tomadas pelos homens e pelos mais ricos. Só a partir do final do século XIX é que as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto, né? Em 1932, o voto feminino passou a valer. Mas as mulheres, elas só podiam votar se seus maridos ou pais, né, autorizassem elas a votar, senão elas não podiam votar. Daí, a partir de 1946, a participação feminina passou a ser obrigatória. Só a partir de 1932 elas conseguiram o direito ao voto, mas elas eram impedidas. Se o marido não deixasse ela votar, ela não podia votar. Se o pai não autorizasse ela a votar, ela não podia votar. Então, a partir de 1946, daí o voto feminino passou a ser obrigatório, né?
Na sessão Fica Sabendo, a gente vai falar aí sobre a Constituição. A gente falou lá atrás sobre a nossa Constituição, né? Vocês sabem o que é a Constituição. A gente já falou na sala de aula sobre a Constituição. A Constituição é um conjunto de leis, né, que rege a vida de uma nação, né? A Constituição, ela pode ser outorgada ou promulgada, né? Outorgada é quando ela é feita pelo governante sem a participação da população, né? E promulgada, ela é o resultado das discussões e representa a vontade da maioria da população. O Brasil teve 7 constituições, né? 3 foram outorgadas, né? As de 1824, de 1937 e de 1900. O Brasil teve 7 constituições, 3 outorgadas e as de 1824, 1937 e 1969. Então, essas constituições foram feitas pelos seus governantes sem a participação do povo. E 4 promulgadas, as de 1891, 1934, 1946 e a atual Constituição agora, que é a de 1988. Então, essas constituições, foi feita com a participação do povo. A nossa atual, né, foi promulgada, ela foi feita no ano de 1988. Então é isso. A gente vai trabalhar aí com algumas imagens, né, para vocês ficar conhecendo o que é charge, né? Então é isso.